Você sabe o que é Pix? É o novo jeito instantâneo de fazer transferência entre contas bancárias. O que ninguém te falou ainda é que é a maneira mais rápida de você investir na obra missionária. Então, faça agora um Pix de pelo menos R$2 com a chave eufasumissões2reais@gmail.com e invista no Reino de Deus. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil a fazer o trabalho dela. Detalhes em eufasomissões.com. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A singularidade de Israel nos últimos dias. Saúdo os professores de escola dominical, superintendentes, alunos, pastores em geral, com a paz do Senhor. Queridos, hoje estudaremos a lição de número 8, a singularidade de Israel nos últimos dias. Israel é o povo amado do Senhor, a menina dos olhos de Deus, com quem Deus fez uma aliança incondicional e que, por isso, durará para sempre. E o apóstolo Paulo diz que, acerca de Israel, que a eles pertencem a glória, a adoção de filhos, os concertos, a lei, o culto, as promessas. Deles são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Então, queridos, Israel é um país, é um povo especial do Senhor. É um dos ponteiros do relógio de Deus a determinar o fim dos tempos. E desde os primórdios, Israel caminhou debaixo das bênçãos de Deus e por isso mesmo sofreu muitas perseguições e tentativas de extermínio. Mas Deus sempre preservou o seu povo. É um povo singular, é um povo escolhido, é um povo para quem Deus disse que orássemos. O Senhor Jesus também pediu que orássemos por Israel. E assim, queridos, estamos diante de uma lição que nos fala muito profundamente sobre o amor de Deus por um povo. Desde o ano 70 depois de Cristo, Israel foi disperso. Chamam esse período de diáspora. O exército romano entrou ali naquele país e destruiu a cidade e destruiu o templo. Houve um dispersamento, o povo foi disperso, muitos morreram e outros foram expatriados. Só que ao redor de Israel, nas outras regiões, ainda ficaram muitos judeus que no ano 7 depois de Cristo, por ocasião da chegada do islamismo, aí sim todo Israel foi disperso pelo mundo. E, queridos, no século XIX, Deus suscitou um movimento chamado sionismo, final do século XIX, que fez eclodir um desejo no coração de muitos judeus que estavam dispersos para voltarem à sua terra. Bendito seja o nome de Jesus. Esse movimento sionista culminou com o retorno de Israel e a restauração da nação após a Segunda Guerra Mundial. E assim, Israel é esta nação especial que nós estudaremos hoje na lição de número 8. E veremos agora o que diz a nossa lição, notadamente o texto do dia e a síntese. O texto do dia está escrito em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A síntese diz o seguinte: Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano para o seu povo. Os objetivos da lição são 3. Primeiro objetivo: mostrar o plano divino para Israel, explicar o juízo e a redenção para Israel e compreender por que devemos orar por Israel. A agenda de leitura também é muito importante e eu sugiro aos diletos professores que valorizem essa agenda de leitura, porque de fato tem informações muito importantes. Na segunda-feira, Oséias 11:1, Israel, o povo amado do Senhor. Na terça-feira, Lucas 21, 29 e 30, Israel, o relógio de Deus. Na quarta, Zacarias 2:8, Israel, a menina dos olhos de Deus. Na quinta, Jeremias 31, do 31 ao 34, a aliança de Deus com Israel, uma aliança inquebrável. Na sexta, Romanos 9, 3 e 4, Israel, de quem são a glória e as promessas. E no sábado, Salmo 89, versículos 36 e 37, Israel, um povo que durará para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, são 3 os tópicos da lição, e o primeiro tópico, o plano de Deus para Israel. Primeiro item, um povo escolhido. E aqui nós falamos que Deus escolheu, chamou a Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e anunciou a ele que ia fazer dele uma grande nação e que ia abençoar e engrandecer o nome dele e que ele seria uma bênção. E ao longo da história bíblica, nós vemos que essa escolha de Deus fez toda a diferença. Muitos e muitos episódios que se buscou o extermínio do povo judeu, e o povo judeu permanece firme até hoje. É importante notar, por exemplo, que babilônicos, assírios, filisteus, edomitas, amalequitas, todos esses povos foram riscados da face da terra. Mas Israel, mesmo sendo odiado, perseguido, ele continua de pé, uma das nações da Ásia que faz parte do primeiro mundo, apenas Israel e o Japão. Então, é a bênção do Senhor que permanece sobre aquele povo. Item 2, um povo com propósito, sim, porque após Deus chamar Abraão, ele disse que ia fazer com que Israel abençoasse as famílias da terra. Por ele, pelo povo de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Israel é canal de bênção. Por intermédio de Israel, a ideia de Deus era que as pessoas o conhecessem. Israel seria o grande missionário do mundo. Item 3, um povo com um futuro. Sim, porque quando Deus falou com Abraão, Deus logo mencionou que os descendentes dele seriam escravos durante 400 anos. Mas o Senhor disse que haveria de restaurar a sorte de Israel. E nós vemos realmente o apóstolo Paulo mencionando que Israel é um povo que tem um futuro. Glória ao nome do Senhor. Não é demais dizer que no próprio livro do Apocalipse nós encontramos as portas da cidade, da Nova Jerusalém, com o nome dos filhos de Israel, os filhos de Jacó. Então, queridos, de fato, é um povo que tem futuro. Tópico número 2, juízo e redenção para Israel, o tempo da angústia de Jacó. Queridos, quantas vezes durante a história Israel foi provado porque desobedeceu ao Senhor? E nós temos, nesses últimos 2000 anos, Israel vivendo de uma maneira totalmente distante de Deus. E desde os profetas do Antigo Testamento,
que o Senhor fala, que o Senhor adverte que haverá um tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias 30, versículo 7. E diz que aquele tempo, nunca houve um tempo igual. É a grande tribulação. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele diz que a grande tribulação terá como objetivo primacial o retorno de Israel ao serviço do Senhor. Esse seria o foco principal da grande tribulação. E também trazer juízo ao mundo, mas que o objetivo de Deus, primeiro, era restaurar Israel. Claro, Israel vai sofrer muito, como sempre sofreu, por causa de suas desobediências. Item número 2, o tempo da vitória de Jacó. Sim, será um tempo, a grande tribulação, um tempo de angústia, mas também será um tempo de vitória. O profeta Zacarias menciona como será aquele tempo de angústia, aqueles momentos de muita aflição, depois dos 3 anos e meio, quando Israel romper o pacto com o anticristo, quando ali não houver mais respaldo do grande líder mundial pelo povo de Israel, então haverá um sofrimento, haverá uma angústia, haverá uma dor muito grande, que culminará com a guerra do Armagedon. E na guerra do Armagedon, queridos irmãos, Israel vai ser grandemente assolado, muitas dores, muito sofrimento, mas ali, naquele momento de grande dor, Deus fará algo extraordinário. Será o tempo da vitória de Jacó. As nações estarão reunidas para tentar destruir Israel, mas o Senhor virá gloriosamente com a sua igreja e derrotará a trindade satânica que está ali rodeando a cidade de Israel com os seus exércitos para destruir o povo do Senhor. E vale a pena dizer, queridos, que Israel, sendo um país de primeiro mundo, hoje possui um sistema de defesa muito forte, mas esse sistema de defesa de Israel, as armas de Israel não serão suficientes para conseguir se defender de uma investida tão terrível como a que acontecerá no fim da grande tribulação, na guerra chamada do Armagedon. E ali, naquele momento de angústia, o Senhor voltará. E aí temos aqui o item de número 3, o tempo de glorificação de Jacó. Israel vai ser glorificado, haverá um tempo de glória, porque o remanescente judaico que sobrou, que é mais ou menos 1/3 da população de Israel, se converterá chorando ao Senhor e eles aceitarão o Messias e os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Tópico número 3, um tópico muito importante, porque é um tópico que nos mostra o dever que nós temos de orar por Israel. Deus nos manda que oremos pela paz de Jerusalém e diz mais: prosperarão aqueles que te amam. Então, queridos, para nós orarmos por Israel, para nós orarmos, enfim, nós precisamos também amar. E nós sabemos que hoje o sentimento de antissemitismo é um sentimento que invade muitas pessoas, muitos países, e tem uma verdadeira antipatia, mais do que isso, uma ojeriza mesmo pelo povo judeu. Mas isso, fique certo, é ação demoníaca, satânica, porque Deus mandou que nós amássemos Israel, que nós orássemos por Israel. O próprio Senhor Jesus, no sermão profético de Mateus 24, 25, ele diz que nós oremos para que a fuga de Israel no Armagedon não aconteça, por exemplo, no sábado. Então, ore para que essa fuga se dê de uma forma não tão drástica, não tão sofrível como será. Oremos por Israel, então. E também esse ódio que nós observamos, que os inimigos de Israel desejam não apenas diminuir as forças de Israel, como é comum a países que são
inimigos e eles procuram boicotar uma coisa ou outra, diminuir o potencial bélico de um país ou de outro, diminuir a influência cultural de um país ou de outro, sempre há isso entre as nações. Mas com Israel é diferente. Os inimigos falam em destruir, em exterminar, em soltar uma bomba atômica e acabar com tudo. Mas quem tem promessa de Deus pode dormir tranquilo. O futuro de Israel será um futuro glorioso, porque Israel será restaurada pelo Senhor, como diz a palavra de Deus. E para concluir, nós escrevemos o seguinte: Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e um grande propósito. Como vimos nessa lição, Deus ainda tem seus planos para o seu povo. Aliás, o plano A de Deus não é alterado. Ele nunca altera o seu plano. O projeto que Deus fez em relação ao povo de Israel, a nação que descendeu dos lombos de Abraão, será cumprido. Bendito seja o nome do Senhor. E na grande tribulação, no final da grande tribulação, Israel será restaurado. E durante o milênio, queridos, viverá um momento de glória como nunca aconteceu antes, cumprindo-se, enfim, todas as promessas que Deus fez acerca daquela nação. Que você tenha uma aula abençoada, profícua, debaixo das auspiciosas bênçãos de Deus. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.